Opinião Livre no ar, e eu tenho a satisfação de receber aqui no restaurante indiano Charim, a melhor culinária indiana do sul do país, o Dr. Vinícius Bueira, advogado tributarista e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Dr. Vinícius, boa noite. Boa noite, Diego. É um prazer, uma satisfação participar deste teu programa e vim discutir alguns assuntos muito importantes aí para a nossa realidade brasileira. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Se nós tivéssemos o parlamentarismo, será que metade dos nossos problemas não estariam solucionados? Eu vou assim dizer, quantificar a quantidade de problemas que teriam resolvidos é difícil, né? Até porque nós temos uma enormidade de problemas no Brasil e que nós viemos carregando isso desde que nós fomos descobertos ou até desde que veio o advento da República no Brasil. Mas com certeza, com toda a convicção, posso afirmar que os problemas seriam muito menores e as soluções desses problemas seriam também muito mais fáceis e muito mais rápidos. Ou seja, as crises institucionais que nós vivemos teriam menor duração e seriam menores em quantidade. Os ciclos nossos de crise seriam mais longos. Ou seja, hoje no Brasil, com o sistema presidencialista e o sistema nosso eleitoral de voto proporcional em lista aberta, ele tem uns períodos de cerca de 25 a 30 anos para cada crise, ou seja, a cada 25, 30 anos, ao longo da nossa história, principalmente nos últimos 100, 150 anos, nós vemos enfrentando uma crise atrás da outra. Ou a gente tem uma saída constitucional, ou nós temos uma saída por desvio constitucional, como nós tivemos em 64, um pouco antes de 63, nós tivemos lá em Getúlio Vargas. Ou seja, nós viemos vivendo várias crises que o próprio sistema presidencialista já mostrou incapaz de resolver. Por que nós nos abraçamos nesse sistema que não deu certo? O sistema presidencialista é um sistema concentrador de poder, né? Talvez só tenha dado certo nos Estados Unidos, onde não há concentração de poder, porque o Congresso é muito forte nos Estados Unidos. Eu vejo que o nosso sistema presidencialista no Brasil e em geral da América Latina toda foi uma tentativa de cópia do sistema presidencialista americano. Mas foi uma cópia mal feita e até eu acho que com uma intenção de que ela fosse realmente mal feita, porque a concentração de poder favorece os grupos de poder. Já a divisão de poder, tu dilui este poder econômico, tu dilui o poder das corporações e isto, vamos dizer assim, favorece a população, favorece o povo. E na América Latina nós temos historicamente os coronéis, os donos do poder que não têm intenção de abrir mão de parte desse poder. E é por isso que a nossa cópia ficou uma cópia mal feita. Nos Estados Unidos, não só o Congresso é muito forte, mas a constituição deles de país, a formação deles de país, onde os estados realmente são autônomos, realmente é uma federação, onde os estados têm a sua autonomia, inclusive de legislação sobre quase tudo, a divisão do poder fica muito grande. O presidente americano, na verdade, funciona como se fosse uma rainha na Inglaterra ou um primeiro-ministro, aliás, um presidente num país parlamentarista. E o primeiro-ministro seria diluído entre os governadores dos estados. Claro. O governo é exercido, de pelos governadores estaduais. O presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele tem o poder de representação americano. É o chefe de Estado. É o chefe de Estado, exatamente. E o governo fica diluído. Claro. E é por isso que lá funciona e aqui não. Aqui nós temos uma concentração excessiva de poder na mão do presidente da República, que, além de gerir o Estado, ele ainda representa o Estado. Nós não temos um poder moderador, nós não temos uma força que faça o bom combate à concentração de poder. E isso é a chave de todo o nosso mal aqui no Brasil e na América Latina. Agora, quando o presidente americano Donald Trump, que está com problemas lá também, porque demitiu o chefe do FBI, que investigava ele, né? E o Congresso lá, como eu disse, é muito forte, o senhor sabe melhor do que eu. Quando ele bombardeou a Síria, depois daquele ataque com químicos, com agentes químicos, várias lideranças, tanto do Partido Democrata quanto do próprio Partido Republicano, fizeram um alerta para ele, publicamente. O presidente não esqueça que ele não tem o poder de declarar guerra sem o aval do Congresso.
Sim. Aliás, isso eu acho que em qualquer país, né? Inclusive no É. Brasil, a declaração de guerra é um ato tão firme, tão duro para a sociedade, que depende não só da mão do presidente da República. Ele tem, vamos dizer assim, o botão de destruir o mundo, né? Mas para Claro. apertar aquele botão, normalmente ele tem que ter autorização. Mas aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem uma concentração excessiva de poder, e essa concentração a gente precisa combatê-la, a gente precisa modificar isso. A nossa Constituição de 88, ela foi feita nos moldes de um sistema parlamentarista, inclusive com regras de sistema parlamentarista, que a principal regra, vamos dizer assim, de governabilidade seria a medida provisória. Mas no final acabou ficando o presidencialismo com a medida provisória, ou seja, aumentou ainda mais o poder do presidente, que ele pode criar uma lei sem submeter ao Congresso, e o Congresso vai ter que correr atrás para poder votar essa lei. É muito errado, né? É muito errado isso. Mas porque o presidente é o chefe de Estado e de governo. E de governo. E aí que está o erro, né? E aí? Não haver essa separação, que no sistema parlamentarista clássico existe. E vamos dizer assim, os problemas nossos, nós formos analisar cada grande problema que a gente vê no Brasil, como as pessoas reclamam, o custo das campanhas eleitorais, a infidelidade partidária, a irresponsabilidade do eleitor com o eleito, a falta de lembrança que o eleitor tem em quem votou, a não cobrança das promessas de campanha, tudo isto favorece o sistema que nós temos de concentração de poder e a manutenção dos mesmos sempre no poder. Se a gente tivesse um sistema parlamentarista, o governo seria constituído por parlamentares. Ou seja, todos os ministros, à exceção talvez do ministro da Economia, ministro da Fazenda, todos os ministros seriam parlamentares que manteriam os seus cargos no parlamento. Ou seja, eles teriam que ajudar na governabilidade e, ao mesmo tempo, prestar conta diariamente no Congresso Nacional. Eles não teriam como se esconder das suas decisões. E, ao mesmo tempo em que tu tem um governo que é formado dentro do parlamento por maioria, tu não tem aquele problema de ter que comprar votos. Ou seja, qual é a origem do mensalão e do petrolão e de toda a crise que nós estamos vivendo atualmente no Brasil? É que o governo, para poder aprovar as suas medidas de Estado, ele precisa fazer com que isso tenha maioria no Congresso. Como os deputados se elegem com irresponsabilidade perante a governabilidade do país, ele chega na campanha eleitoral e promete mundos e fundos. Ele vai lá, faz a lei, lava as mãos e diz, olha, meu eleitor, a minha parte eu fiz, a lei está ali, quem tem que cumprir agora é o presidente, é o governo, não sou eu. No sistema parlamentarista é diferente. A governabilidade depende de maioria. Quando acabou a maioria, este governo cai automaticamente. E se o governo se o próprio parlamento não conseguir constituir um novo governo com maioria, o presidente da República destitui o Congresso e chama novas eleições a qualquer tempo. Isso já cria uma instabilidade no sistema, na segurança do deputado. Hoje o deputado gasta mundos e fundos na campanha porque ele sabe que 4 anos ele fica seguro no cargo dele. No sistema parlamentarista, ele pode cair a qualquer mês. Ele pode cair em 6 meses, em 8, em 1 ano, em 2 anos. Ele não vai gastar tudo aquilo em campanha porque ele sabe que aquela campanha não vai durar os 4 anos. E também é voto distrital, né? O voto distrital é fundamental também, não só para o sistema parlamentarista, mas também no sistema presidencialista. O voto distrital, vamos dizer assim, é uma bênção para a sociedade. Ele cria um vínculo direto do eleitor com o político, tanto faz em nível estadual, municipal ou federal. Ele faz com que o político tenha que viver dentro daquela comunidade, até porque, para o nosso telespectador poder compreender o que significa isso. Se pega o número de cadeiras que tem o parlamento, no caso, vamos dizer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Nós vamos pegar o número de 503 deputados e vamos dividir o Brasil em 503 sessões. 513 sessões. Cada sessão poderá ter um candidato de cada partido. Então, só com isso tu já acaba com a infidelidade partidária, porque o candidato, para sair candidato dentro daquele partido, ele tem que ter histórico partidário. Perfeito. Se ele trocar de partido, ele já vai entrar no final da fila do próximo partido. Então ele tem que se manter dentro do partido. Ele tem que ficar dentro da comunidade, porque senão na próxima eleição ele não consegue ser candidato, porque a própria comunidade já vai escolher um outro que já está mais próximo dele. Então tu já resolve esse problema também. Terceiro, ele vai ter que, além de estar
no governo, no parlamento, ele vai ter que estar dioturnamente dentro da sua comunidade, discutindo os problemas da comunidade e justificando os votos que dá. Então todo mundo da comunidade vai saber em quem votou e qual é os atos que aquele eleito está votando dentro do Congresso Nacional. Muda tudo, né? Muda tudo. Porque hoje mais de 90% dos eleitores jamais vão conhecer pessoalmente os seus eleitos. Não vão cruzar com eles. Hoje, se nós formos ver os mapas de votação, tem candidato de Porto Alegre que faz voto em Uruguaiana, faz voto em Pelotas e faz voto em Iraí. Quer dizer, o eleitor, ele nunca viu o seu candidato. Ao mesmo tempo, a campanha eleitoral fica muito cara. Se nós tivéssemos o voto distrital, a campanha seria resumida, poderia ser feito com um panfletinho, feito como antigamente se fazia em diretório acadêmico, no mimeógrafo, porque seria distribuído de mão em mão. Hoje não, hoje o candidato tem que investir milhões para poder fazer a sua divulgação em todo o estado, para buscar um voto em cada lugar, um voto em cada canto do estado. E isto já se mostrou que é muito ruim e só traz males para a nossa sociedade. Por que se rouba tanto no Brasil? Tanto, quer dizer, é um escândalo atrás do outro, a Lava Jato está mostrando, até os presidentes da República envolvidos. Essa é uma discussão, assim, o problema nosso é a falta de moralidade do povo ou ou o sistema que incentiva isso. Talvez seja os dois, né? Talvez seja os dois, mas aí eu acho que nós entramos numa outra seara que também é o seguinte, é a presença demais do Estado na vida das pessoas. Ou seja, quanto mais Estado a gente tem, mais cidadãos irresponsáveis nós geramos. O cidadão, quando ele sente que ele não precisa desenvolver o seu próprio trabalho, a sua própria força para poder ter atendimento médico, ele fica tranquilo. Se eu não preciso desenvolver o meu trabalho, a minha força para poder conseguir educação para os meus filhos, eu não preciso me preocupar. Ou seja, tu vai gerando um cidadão irresponsável. E esta irresponsabilidade acaba gerando uma má índole. Eu costumo usar, inclusive, um exemplo muito simples. Se tu tiveres um filho em que ele é muito mimado, ou seja, tiver muita presença do pai na vida daquele filho, o pai faz o tema de casa no lugar do filho, o pai reclama com o professor porque a prova está muito difícil, o pai mente na escola para o filho poder entrar atrasado. O que nós estamos gerando? Nós estamos gerando uma pessoa que nunca vai conseguir, na sua vida, ter uma vida proba, organizada, ele vai ser sempre um irresponsável. Agora, se tu tratar o filho com correção, com justiça, com carinho, com amor, mas com correção e decência, tu vai criar um cidadão respeitado, respeitável, responsável, diferente do filho mimado. Ou seja, quem é que vai ser o mau caráter no futuro? O que foi mimado, porque teve presença demais da família, dos pais, dentro da vida do filho. O Estado grande demais como nós temos, ou seja, o Estado presente demais na vida do cidadão, acaba trazendo a irresponsabilidade para o cidadão. O cidadão passa a ser irresponsável, passa a valer tudo. E aí depois ainda soma-se que nós temos um sistema que favorece que os maus políticos fiquem presentes e os bons políticos se afastem da política, porque hoje a pessoa tem vergonha de dizer que é político. Claro. Ou seja, os bons estão se afastando, os ruins estão continuando, quem é que vão ser os eleitos? Os ruins. E aí é um sistema que se retroalimenta. De gente ruim. De gente ruim. Ou seja, o cidadão vê o exemplo ruim e diz, se ele lá em cima tá sendo desonesto, por que eu não vou ser honesto aqui na minha vida cotidiana? Eu também tenho direito. Por que eu vou pagar os meus impostos em dia se os meus impostos estão sendo roubados lá em cima? Eu também vou virar sonegador. Ou seja, o desestímulo é muito grande pelo mau exemplo também. Ou seja, então é um sistema que se retroalimenta. Qual é a solução? Não existe solução mágica. Não vai ter um salvador da pátria, não vai chegar alguém aqui e dizer assim, olha, a partir de amanhã nós botamos todo o Congresso novo, os prefeitos, os governadores, o presidente da República serão pessoas probas. Não existe isso. A solução é fazer a coisa reverter aos poucos. Ou seja, vamos criar um sistema, no meu ver, parlamentarista, com voto distrital, onde a gente consiga, ao longo do tempo, ir depurando os maus, tirando os maus e mantendo os bons. E com isso, criando os novos exemplos, fazendo com que as leis sejam cumpridas, e isso vai fazer com que os cidadãos aprendam a respeitar a lei. Mas é sofrido, né? Porque parece que não termina nunca, né?
a coisa da corrupção, da roubalheira, da impunidade. Sensação que a gente tem, aliás é a realidade, que tem muita gente dentro do Estado brasileiro conspirando contra nós. Né? Eu acho que as corporações. E a sensação acho que está correta, Diego, sabe? Eu acho que hoje a gente tem talvez uma maioria muito grande de pessoas com má índole na gerência do Estado, não só em cargos eletivos, mas também e principalmente nas estatais e nas empresas governamentais. No setor público. No setor público. O senhor vê que agora nessa operação envolvendo a JBS, né, a Friboi, o Joesley, que envolveu o presidente da República, que envolveu a Aécio Neves, tá? Um procurador da República foi preso. Um procurador da República, um homem da Lava Jato, que esteve lá no Congresso defendendo as 10 medidas contra a corrupção, ganhava propina para passar informações privilegiadas para a JBS. E não só passar informações, como também tentava minimizar os problemas e diminuir o impacto do processo criminal em cima das pessoas. E pior de tudo que ele foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e fazia parte da força-tarefa, inclusive daquela operação Cui Bono. Ou seja, a gente começa a pensar assim, quem não está envolvido? Quem são as pessoas confiáveis? Agora, uma coisa é certa, não há saída fora das instituições e não há saída fora da Constituição. Ou seja qual for o tamanho do problema que nós nos metemos, a única saída viável é a saída dentro da Constituição, ou seja, cumpra-se a Constituição. Nós temos linha sucessória prevista, nós temos os impedimentos dessa linha sucessória e a forma de substituição das pessoas. Ou seja, se não se cumprir a Constituição, e neste momento acho que tem que ser cumprida a Constituição, ou seja, se for afastado o presidente Temer, a gente tem que colocar o substituto, chamar eleições indiretas em 30 dias, e trabalhar para fazer a reforma da Constituição, aprovando talvez a PEC 20A, que está lá há mais de 20 anos no Congresso Nacional, que institui um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista no Brasil. Não é o ideal, mas eu penso que nunca teremos uma medida ideal. A gente vai ter que subir degrau por degrau, ou seja, a escadaria é longa, só que nós temos que começar a subir. Deixa eu só informar para os nossos telespectadores, pessoal que está nos assistindo também aí nas redes sociais, na internet. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 18 de maio, né? 24 horas depois do escândalo envolvendo Michel Temer, Aécio Neves e outros. A gente sabe que, já diz o slogan da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Pode mudar. Então daqui a pouco, né, sabe-se lá o que aconteceu com o Temer e com os outros, né? Mas enfim, você tira as pessoas, os personagens se repetem, né, porque o sistema é viciado. Não adianta, se nós não mudarmos esse sistema político que aí está, mudarmos as regras, nós vamos ter, e o senhor falou em 25 anos uma crise, do jeito que as coisas são rápidas, a próxima crise vai ser em menos tempo. Nós tivemos, nesse ciclo, nós tivemos o impeachment do Collor, tivemos o quase impeachment do Lula, tivemos o impeachment da Dilma e provavelmente, talvez, teremos um terceiro impeachment, ou seja, nós vamos ter 3 impeachment num prazo curtinho, na história mundial não existe isso. Até hoje não existe isso na história moderna. Claro. E as corporações do setor público que têm tanta força para fazer leis a seu favor e privilégios, como combater esses privilégios, né? Porque numa república de verdade não pode ter privilégio. As corporações se formaram até pela situação e pelo sistema que nós temos montado. Eu penso que a gente não tem que combater as corporações, nós temos que combater o sistema e a forma como essas corporações agem. Ou seja, nós temos hoje, e não só do setor público, mas talvez principalmente, mas nós temos a questão do problema dos sindicatos, o imposto sindical. Isto sim tem que acabar, urgentemente, que é outra fonte de corrupção e de desvio da moralidade no sistema político brasileiro. Tem que se acabar e para se acabar os privilégios no setor público vai ser um negócio longo e complicado, porque vão ter que fazer modificações na Constituição. E hoje uma modificação na Constituição é difícil, ainda mais com a força que as corporações têm.
E não adianta as pessoas virem gritar querendo uma modificação, uma nova Assembleia Constituinte. Porque o rebate de uma nova Constituinte inteira vai sair um monstro muito pior do que o que nós temos hoje. Hoje sairia. E eu acredito que sim. Um monstro pior, né? Vou dizer assim, até o Ulisses Guimarães dizia que a nova Constituição do Congresso, a cada 4 anos a gente tem a esperança de renovação e a renovação é para pior. Claro. A nossa Constituição já é ruim, é muito ruim, só que o conserto dessa Constituição terá que ser feito aos poucos. E não chamando uma Constituição nova. Porque tu imaginas hoje, quem é que tem dinheiro para fazer campanha eleitoral? São os cidadãos de bem ou são este pessoal que assaltou o Brasil e que tem dinheiro para fazer, segundo dizem, eleições para os próximos 50 anos? Quem é que vai se eleger para a Assembleia Constituinte? Quem é que vai manter este país de pé? Ou seja, então é melhor que a gente organize a sociedade, instrua a sociedade, como o movimento parlamentarista tem feito nesses últimos 19 anos, ensinando as pessoas o que é o parlamentarismo, como funciona o parlamentarismo, as vantagens que esse sistema tem e deixando as pessoas pensar. E essas pessoas pensando é que vão começar a lutar aos poucos e vir aos poucos trazendo a melhoria. Não haverá solução mágica, muito menos através de uma nova Constituinte. Agora, é coisa de, no mínimo, 2 gerações, né? Eu acho que no mínimo 2. No mínimo 2. Vamos considerar 25 anos uma geração, então 50 anos. Para começar a surtir efeitos positivos. Isso que nós começamos faz pouco. Ou seja, tem pessoas de bom caráter e boa índole, né, na política, que vem fazendo isso ao longo do tempo. Mas a gente tem notado que de 2013 para cá, principalmente, a população acordou. Iniciaram com aquelas pequenas manifestações das passagens escolares aqui em Porto Alegre, se espalhou pelo Brasil e hoje se discute política talvez mais do que se discute futebol. É verdade. E isso é muito bom. Ou seja, surgiram várias organizações que vêm para contribuir. E a organização da sociedade civil é o que vai realmente combater aquilo que tu estavas dizendo. Como é que nós vamos combater as corporações? Com organizações da sociedade civil. Hoje nós podemos citar aí o movimento Escola Sem Partido, que é fundamental para a instrução das pessoas, para parar a doutrinação nas escolas. Nós temos o próprio MPB, que faz um trabalho há 2 décadas quase de ensino e instrução do sistema parlamentarista e das vantagens sobre o presidencialismo. Nós temos esses movimentos da gurizada, tipo Banda Louca, o Vem Pra Rua, Brasil Melhor, MBL. A sociedade começou a acordar e nós temos que incentivar que as pessoas criem entidades e associações para que elas se organizem, porque mesmo aquela organização de futebol, elas são favorecedoras de criação de consciência coletiva. E isso é que nós precisamos, consciência coletiva virtuosa. Dr. Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, obrigado pela entrevista. Obrigado, Diego, pelo convite. Vamos conversar mais vezes, quem sabe numa próxima oportunidade, já com o sistema parlamentarista instalado no Brasil. Eu espero vir antes, porque eu não tenho esperança que seja tão rápido o sistema. Não, eu tô levando fé que a coisa vai se degradar tanto, né? Quer dizer, eu tenho fé que a solução venha com a degradação, né? Que os caras iluminem, né? Tenham uma luz e se deem conta que este sistema está falido. Essa é uma fé que nós temos muito grande. A gente acredita que a cada crise que o sistema presidencialista passa, as pessoas vão se dar conta que o parlamentarismo é a solução. O presidencialismo já mostrou que está esgotado, principalmente o sistema brasileiro. Não tem mais como dar certo. Não vai dar certo. E a gente precisa que as nossas lideranças entendam, não só as lideranças da sociedade civil, mas as lideranças políticas, que o caminho da solução não é que seja a solução, o caminho da solução é o sistema parlamentarista. Um abraço. Forte abraço. Opinião Livre.